Fala comigo, minha autarquia, teoria da imputação objetiva. Presta atenção porque isso é muito importante. Esta teoria não é abraçada pelo nosso ordenamento jurídico, mas ela, como que a conta-gotas, ela, vez e outra, ela é examinada e ela é utilizada para responsabilizar quem de fato deu causa ao crime. Posto que, se o agente ele criou uma situação de risco que é proibido por lei, e esta situação de risco veio a emblemar o resultado, veio a produzir o resultado, e esse resultado é punível, ele é tipificado, poderá ser utilizada a teoria da imputação objetiva para encontrar de fato o responsável. Existe um exemplo, isso aconteceu de fato, isso é um julgado do Supremo, tá? Em que numa festa de formatura, não sei de que a formatura, mas numa festa de formatura, em que se bebia muita bebida alcoólica e se usava drogas, os amigos pegaram lá um coleguinha de estudos e fizeram 1, 2, 3 já e jogaram na piscina. Pois bem, aquele coleguinha não voltou. Quando ele subiu, já subiu o corpo flutuando morto. Ok, senhores? O caso foi julgado, o Ministério Público queria a cabeça dos organizadores da festa, como também daqueles que lançaram a pessoa na piscina. Porém, quando aconteceu a autópsia, quando foi feito toda a perícia, todo um estudo, chegou-se à conclusão que aquela pessoa que se afogou, ela tinha usado muita droga. E droga da pior espécie. Fizeram uso da teoria da imputação objetiva. Por quê? Porque na teoria da imputação objetiva diz que se o agente criar um risco proibido por lei, jogar uma pessoa na piscina não é um risco proibido por lei. Não havia dolo e culpa também naquela brincadeira. Não é encontrado nenhuma concausa. Além do fato de que a vítima, a pessoa que morreu afogada, ela não só morreu afogada, ela teve uma tremenda de uma overdose. Assim sendo, entende-se que quem criou risco ali para si mesmo foi a pessoa. Quando ele usou de muitas substâncias e após ser lançado na água, ele teve uma overdose. Aí você pode me perguntar, Taurino, por que não usou as concausas? Sendo pré-existente o uso da droga? Eu sei que sempre que for usada a teoria da imputação objetiva, se você tem estudado a teoria do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, em todo caso que for usada a imputação objetiva, você vai lembrar de que aquilo ali também poderia ser resolvido com a teoria do crime. A teoria finalista. Então, senhores, os nossos tribunais só vão usar essa teoria quando nós não tivermos plena convicção da conduta e do resultado. Se nós, com a teoria finalista, não conseguirmos definir o nexo, aí eles lançarão mão da imputação objetiva. Por isso que eu trouxe
esse tema para os senhores, para não dever nada para vocês na teoria do crime. Vamos ao quadro. Senhores, o último critério. Estamos ainda falando de nexo causal e a doutrina diz que haverá um processo hipotético em busca do nexo causal, que será aquilo que vai validar a conduta que gerou o resultado. Então, na pesquisa, no trabalho técnico, no trabalho clínico, cirúrgico do nexo, a fim de saber se aquela conduta produziu aquele resultado, nós entramos num processo hipotético que possibilitará uma regressão ao infinito, como eu expliquei no vídeo passado aos senhores. Para que essa regressão não vá de fato ao infinito e trazendo para responsabilizar pessoas que não tinham nem culpa nem dolo naquele resultado criminoso, a doutrina sinaliza critérios limitadores da regressão ao infinito. Quais são esses critérios? O dolo e a culpa, as concausas, que nós já tratamos. Porque você vai perguntar, houve intenção? Quando a Taurus vendeu a arma para o agente do crime, ela tinha intenção no resultado criminoso? Não. Quando a mãe do agente que cometeu a conduta criminosa, ela deu à luz ao seu filho, ela tinha dolo ou culpa? Ela tinha algum interesse no crime? Ou ela tinha falhado com algum bem de cuidado? Houve alguma ausência do bem de cuidado quando a mãe deu à luz ao seu filho? Não. Então o dolo e a culpa, ele vai em primeira mão sinalizar qual é a conduta criminosa. Depois do dolo e a culpa, eu também tenho as concausas, que são situações, circunstâncias que aconteceram juntamente com a conduta, podendo ser pré-existente, situações que aconteceram antes da conduta, podendo ser concomitante, situações que aconteceram no mesmo tempo da conduta, e superveniente, situações que aconteceram depois da conduta. Essas concausas podem ser absolutamente independentes da conduta e podem ser relativamente independentes da conduta. E por último, nós temos a teoria da imputação objetiva. Senhores, raramente isso cairá em prova por uma questão doutrinária. E eu vou explicar por quê. Esta teoria da imputação objetiva, ela tem como uma das finalidades alterar os elementos. Nós temos os elementos da teoria do crime: fato típico, ilicitude, culpabilidade. No fato típico nós temos os elementos, na ilicitude temos os elementos, na culpabilidade temos os elementos. Esta teoria, ela não é adotada por inteiro. Mas o nosso poder judiciário também pode, em se tratando de nexo de causalidade, a depender da complexidade do crime praticado, poderá se valer desta teoria para responsabilizar o verdadeiro criminoso, a verdadeira pessoa que deu causa àquele resultado jurídico. Ok, senhores? Então eu vou pegar um exemplo que foi julgado pelos nossos tribunais superiores e através desse exemplo os senhores
conseguirão entender. O caso concreto diz que policiais militares foram abordar no cair da tarde, não sei se era bem à noite, mas contando aqui a grosso modo, policiais militares foram abordar um grupo de homens. Eles resistiram à abordagem, desencadearam ali um desrespeito aos policiais. Aquilo foi ficando uma discussão calorosa. Ambos puxaram arma, eles atiraram contra os policiais revidaram. E uma bala perdida, que pela direção originária da munição, do projétil, certamente foi dos policiais. Os policiais estão aqui, eles estão aqui. E um projétil que saiu do lado dos policiais atingiu um carteiro lá no fundo, lá atrás, que foi a óbito. Isso foi a julgamento. E os tribunais superiores entenderam o seguinte, porque na teoria da imputação objetiva diz que se o agente criar um risco proibido por lei, primeira coisa, criar o risco proibido por lei. E esse risco por lei que foi criado, ele der consequência a um resultado, e esse resultado estiver lá na lei, ele for punível, o agente que criou o risco será responsabilizado. Desse modo, os tribunais superiores entenderam que não poderiam buscar, já que foi uma munição que saiu da arma dos policiais que estavam agindo em legítima defesa, vamos tentar procurar na perícia, no cano da arma, fazer uma balística para saber qual foi o policial e responsabilizar o policial que estava, na verdade, se defendendo, para não morrer. Então, os tribunais superiores fizeram uso da teoria da imputação objetiva para responsabilizar aqueles homens que reagiram aos policiais pela morte do carteiro. Ficou claro, senhores? Então, o nexo, havia a conduta e o resultado. O resultado aqui é a morte do carteiro. Agora, e a conduta? A conduta foi a conduta dos policiais ou a conduta dos homens que receberam os policiais com tiros? Porque os policiais reagiram em legítima defesa. Quem agiu de forma criminosa foram os homens, em resistência à polícia. Então, eles criaram uma situação de risco que é proibida por lei. Então, a conduta criminosa foram dos homens. Então, encontrou-se, através da teoria da imputação objetiva, o nexo causal. Este é o terceiro e último critério limitador da regressão ao infinito. Existem dois autores, se os senhores quiserem pesquisar mais a fundo, se tem interesse de fazer uma prova de delegado, uma prova que fala mais de doutrina, certamente cairá.
Mas uma prova de carreira policial ou dos tribunais dificilmente vai tocar nessa teoria, porque há muita divergência. Até mesmo nos doutrinadores, existem dois doutrinadores, eu posso até citar aqui o nome para os senhores pesquisarem, que é Gilter Jacobs, G-U com trema, Günther Jacobs. Pode pesquisar. Ele é um dos que tem uma corrente com itens que fazem o exame desta teoria. E o segundo é Klaus Roxin. Esse aqui é hoje como se fosse o pai do direito penal. Esse vale a pena você ler tudo dele. Klaus Roxin. Então, falou de teoria da imputação objetiva, falamos desses dois homens, principais nomes dessa teoria. Ok, senhores? Um forte abraço.